Aos poucos a história de Israel vai sendo mudada, o povo vai começando a se somar e agora novos rituais precisam acontecer. Na realidade, rituais que Deus já tinha pedido para que eles pudessem fazer, como ofertas e sacrifícios, agora começa a ser organizado, porque eles de volta ao templo começam a cuidar das coisas de Deus. Isso e muito mais nós vamos ver aqui no livro de Ezequiel, completando a nossa leitura de hoje em Isaías. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Leandro Machado. Se você é novo no canal, já clica aqui em inscrever, já deixa o like e ativa o sininho para que você possa fazer parte da nossa comunidade e seja avisado todos os dias das nossas leituras, tá bom? Bora lá então, Ezequiel, capítulo de número 40 e 41, nós vamos ler os dois. Bora lá, diz assim, ó. Em 28 de abril da 25º ano do nosso exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim e me levou para lá. Numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me colocou num monte muito alto. Dali, vi em direção ao sul algo parecido com uma cidade. Quando me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze, e ele estava em pé junto à porta, e tinha na mão uma corda de medir feita de linho e uma vara de medir. Disse-me, filho do homem, observe e ouça, preste atenção a tudo que lhe mostrarei, pois você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Você voltará ao povo de Israel e contará tudo o que irá ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo, e o homem pegou uma vara de medir de 3 metros de comprimento, e com ela mediu um muro que tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Em seguida foi à porta leste, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de profundidade. Na passagem de entrada havia salas para guardas de cada lado, cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e a distância das salas era de 2,5 metros ao longo da parede da passagem. Na soleira inteira da porta, que dava para o pórtico na extremidade interna da passagem, tinha 3 metros de profundidade. Nele também mediu o pórtico, tinha 4 metros de extensão e suas colunas tinham 1 metro de espessura. Esse pórtico era de extremidade interna de passagem de entrada e era voltado para o templo. Havia 3 salas de cada lado para a passagem da entrada. Cada uma tinha as mesmas medidas e as paredes entre elas também eram idênticas. Então o homem mediu a porta de entrada e ele tinha 5 metros de largura e 6,5 metros de comprimento na passagem. Em frente a cada sala havia uma mureta de 0,5 metro e de altura. Nas salas propriamente ditas tinham 3 metros de cada lado. Então ele mediu toda a largura da porta, a distância desde a parede dos fundos até a sala dos guardas, até a parede dos fundos da outra sala. Essa distância era de 12,5 metros. É legal isso que Deus vai fazendo, porque assim como ele mostrou lá atrás, como fazer o tabernáculo, como fazer o templo, aqui ele vai começar a mostrar de novo os detalhes de como as coisas tinham que acontecer. Deus é detalhista, amém, gente? Ele diz, verso 14, mediu as paredes das divisórias ao longo de todo o interior da passagem até o pórtico, e a distância era de 30 metros. O comprimento total da passagem de uma extremidade à outra era de 25 metros. Nas paredes das salas e em suas paredes divisórias haviam janelas embutidas que estreitavam em direção à parte interna. Também haviam janelas no pórtico, a superfície nas paredes das divisórias eram enfeitadas com entalhes de palmeiras. Então o homem me levou pela entrada do pátio externo do templo. Ao longo das paredes do pátio havia uma calçada junto às paredes. Haviam 30 salas que abriam para a calçada. A calçada ladeava as portas e seu comprimento era desde os muros até o pátio, era o mesmo da passagem de entrada. Essa era a calçada inferior. Em seguida, o homem mediu a largura do pátio externo do templo, entre a parte externa e a interna, e a distância era de 50 metros. O homem mediu a porta do norte da mesma forma que a leste, e também ali havia 3 salas e um pórtico. Todas as medidas eram iguais até o leste. A passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura entre as paredes dos fundos e a sala para as guardas, e a parede dos fundos para a outra sala. E ele continua no verso 22. As janelas e o pórtico e os enfeites das palmeiras eram idênticos aos das portas leste. Havia 7 degraus que davam para a passagem de entrada, e o pórtico ficava na extremidade interna da passagem de entrada do lado norte, assim do lado leste. Havia então outro que dava para o pátio interno do templo, oposta à entrada externa. A distância entre essas duas entradas era de 50 metros. Então o homem me levou à porta sul e mediu as paredes, e eram exatamente iguais às medidas das outras portas. Tinham janelas ao longo das paredes, como as outras, em um pórtico no qual a passagem de entrada abria para o pátio externo. E como nas outras portas, a passagem tinha 25 metros de comprimento e 12,5 de largura. Essa entrada também tinha uma escada com 7 degraus que davam para ela, um pórtico na extremidade interna e os enfeites das palmeiras nas paredes divisórias. E aqui também havia outra entrada que dava para o pátio interno, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Então o homem levou a porta sul que dava para o pátio interno, e ele mediu, e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas eram para as guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas. Havia ali janelas ao longo das paredes no pórtico. E como nas outras portas, a passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Os pórticos que davam para o pátio interno tinham 2,5 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Verso 31.
O pórtico da porta sul ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até a entrada. Então ele me levou para a porta leste, que dava para o pátio interno, e ele mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para os guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. A passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo, tinha colunas e eram enfeitadas com palmeiras, e 8 degraus subiam até a sua entrada. Então ele me levou para a porta norte, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para os guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico tinha a mesma medida das outras portas e janelas dispostas da mesma forma. A entrada da passagem tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo, suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até a sua entrada. No pórtico de uma das entradas internas havia uma porta que dava para a sala lateral, que era lavada a carne para que era levada a carne para, que era lavada mesmo, que era lavada a carne para os holocaustos. De cada lado desse pórtico havia 2 mesas onde os animais para os sacrifícios eram abatidos para os holocaustos. Percebe que é todo detalhe do tamanho, agora como as coisas tinham que fazer, Deus está ensinando. E ele diz, verso 40, do lado de fora do pórtico, de cada lado das escadas que subiam para a entrada norte, havia mais 2 mesas. Havia, portanto, 8 mesas no total, 4 do lado de dentro e 4 do lado de fora, onde se abatiam os sacrifícios. Também havia 4 mesas de pedra cortada para o preparo dos holocaustos, cada uma com 75 centímetros de largura e 50 de altura. Sobre as mesas eram colocados instrumentos para bater os animais para os sacrifícios. Haviam ganchos, cada um de 8 centímetros de comprimento, presos ao redor das paredes do pórtico. A carne era sacrificada e colocada sobre as mesas. Dentro do pátio interno havia 2 salas, uma do lado da porta norte, voltada para o sul, e outra do lado da porta sul, voltada para o norte. E o homem me disse, a sala do lado da porta norte é para os sacerdotes que supervisionam a manutenção do templo. A sala do lado sul é para os sacerdotes encarregados no altar, nos descendentes de Zadok, pois somente eles, dentre os levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante dele. Verso 47. Então o homem mediu o pátio interno e era um quadrado com 50 metros de largura e 50 de comprimento. O altar ficava no pátio em frente ao templo, e ele me levou ao pórtico do templo, mediu as paredes de ambos os lados da passagem para o pórtico, que tinham ambas 2,5 metros de espessura. A entrada propriamente tinha 7 metros de largura, para as paredes de cada lado tinham mais 1,5 metros de comprimento. O pórtico tinha 10 metros de largura, 6 metros de profundidade e 10 degraus. Subiam para ele com uma coluna de cada lado. 41 agora, verso 1. Depois disso, o homem levou ao santuário do templo, mediu as paredes de cada lado da sua porta e tinham 3 metros de espessura. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes de cada lado tinham 2,5 metros de comprimento. O santuário propriamente dito tinha 20 metros de comprimento e 20 metros de largura. Então ele passou do santuário para a sala interna, mediu as paredes de cada lado da sua entrada e tinha 1 metro de espessura. A entrada tinha 3 metros de largura, as paredes de cada lado da entrada tinham 3,5 metros de comprimento. A sala interna do santuário tinha 10 metros de comprimento por 10 de largura. E ele então me disse, esse é o lugar santíssimo. Ele mediu a parede do templo e tinha 3 metros de espessura. Junto à parte externa da parede havia uma fileira de salas. Cada sala tinha 2 metros de largura. Essas salas laterais ficavam em 3 andares, uma acima da outra, e havia 30 salas em cada andar. Os pontos de sustentação das salas laterais ficavam apoiados em uma saliência externa na parede do templo. Não se estendiam para o lado de dentro da parede. Cada andar era mais largo que o abaixo, acompanhando a inclinação da parede do templo. Uma escada subia do andar inferior para os andares do meio e de cima. Vi que o templo era construído sobre uma plataforma que servia de base para as salas laterais. Essa plataforma tinha 3 metros de altura, a parede externa das salas laterais tinha 2,5 metros de espessura e havia, portanto, uma área aberta entre as salas laterais. E a fileira das salas junto à parede externa do pátio interno, essa área era aberta e tinha 10 metros de largura e se estendia ao redor de todo o templo. 2 portas nas laterais davam para a área aberta da plataforma, que tinha 2,5 metros de largura. Uma porta ficava voltada para o norte e a outra ficava para o sul. Havia um edifício grande a oeste voltado para o pátio do templo e tinha 35 metros de largura e 45 de comprimento, e as paredes tinham 2,5 metros de espessura. Eu acho as paredes muito grossas mesmo, né? Você vê 2,5, 3 metros de espessura, era um negócio muito grosso, né? E tinha 50 metros de comprimento. O pátio ao redor do edifício, incluindo suas paredes, tinha mais de 50 metros de comprimento. O pátio interno do lado leste do templo tinha 50 metros de largura. O edifício oeste, incluindo
suas paredes tinham 50 metros de largura. O santuário da sala interna e o pórtico do templo eram todos revestidos de madeira, assim como as armações das janelas embutidas. As paredes internas eram revestidas de madeira e abaixo das janelas. O espaço acima da porta que dava para a sala interna e suas paredes internas e externas também eram revestidos de madeira. Todas as paredes eram enfeitadas com entalhes de querubins, cada um com 2 rostos, alternando com entalhes das palmeiras. Um dos rostos de querubim, o rosto do homem, ficava voltado para a palmeira de um lado, e o outro rosto, o de leão, ficava voltado para a palmeira do outro lado. Havia figuras entalhadas ao redor de todo o templo, desde o chão até o alto das paredes, inclusive na parede externa do santuário. Na entrada do santuário havia colunas quadradas, e as colunas da entrada do lugar santíssimo eram semelhantes. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro de cada lado. Seus cantos, sua base, seus lados de madeira. O homem me disse: essa é a mesa que fica na presença do Senhor. Tanto o santuário como o lugar santíssimo tinham portas duplas, cada uma das folhas que se abrem para os 2 lados. As portas que davam para o santuário eram enfeitadas com entalhes de querubins e palmeiras, assim como as paredes, e havia uma cobertura de madeira na frente do pórtico do templo. Dos 2 lados do pórtico havia janela embutida, enfeitada com entalhe de palmeiras, e as salas laterais junto à parede externas também tinham coberturas. Gente, devia ser lindo. Eu já visitei o Templo de Salomão lá em São Paulo, né? A réplica que tinha do tabernáculo. E eu falo para você, se ali já é bem bonito, imagine como era aqui de verdade. Devia ser lindo mesmo, né? Tem, né, um programinha que chamava Lumina, que era um tipo de uma bíblia, e eles fizeram um projeto 3D que você consegue entrar assim dentro do computador e navegar. Depois dá uma procuradinha na internet, tem, é bem legal. Bora lá então para a gente finalizar nossa leitura de hoje, Isaías 62, verso de número 1. E ele diz assim: por causa de Sião não permanecerei quieto, por causa de Jerusalém não ficarei calado, até sua justiça brilhar com o amanhecer e sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão sua justiça, reis de todo mundo contemplarão sua glória, e você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos a vejam. Nunca mais será chamado de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu nome será a cidade do prazer de Deus e esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com a sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como um noivo se alegra por sua noiva. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre seus muros, e eles vigiarão continuamente dia e noite. Não descansem vocês que oram ao Senhor, nem deem descanso ao Senhor, até que ele complete sua obra, até que ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. O Senhor jurou a Jerusalém por sua própria força, que nunca mais entregaria aos seus inimigos. Nunca mais virão guerreiros de outras nações para levar seu cereal e seu vinho novo. Vocês que colheram cereal e comerão, o louvarão ao Senhor nos pátios do templo, beberão vinho que prensaram. Saiam dos portões, saiam correndo pelos portões, preparem o caminho para o povo retornar. Aplanem as estradas, removam as pedras, levantem a bandeira, para que todas as nações vejam. O Senhor enviou essa mensagem até os confins da terra. Digam ao povo de Sião: vejam, seu Salvador se aproxima. Olhem, ele traz consigo uma recompensa. Eles serão chamados de povo santo e o povo que o Senhor resgatou. E Jerusalém será conhecida como lugar desejável e cidade não abandonada. Então, mais uma vez aí, promessas de que Jerusalém seria cuidado pelo Senhor. Eu vou ficar hoje com Ezequiel. Eu gosto desses detalhes, Deus mostrando que ele não faz de qualquer jeito. Ele não pega um negócio jogado e fala: vai, faz qualquer coisa. Não, existe uma forma de conduzir as coisas. Deus é um Deus lindo e perfeito. Vamos orar? Pai, te agradeço pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade que nós temos de alegrar o teu coração, sendo fiel ao Senhor, praticando a tua palavra. Oro para que o Senhor fale conosco, nos inspire mesmo, guiados pelo teu Espírito, possamos fazer aquilo que é certo, Pai, e alegrar o teu nome sobre todas as coisas. Eu te agradeço por tudo, Pai, e por um ótimo dia na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama e eu te espero amanhã, que está quase acabando, nosso dia 362. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.